Eu nunca fui do tipo que usa aplicativos de namoro. Mas sabe como é? A solidão pega a gente de jeito. E depois de tanto ouvir minhas amigas falando do Tinder, resolvi tentar. Era mais curiosidade do que qualquer coisa. Foi assim que conheci o Henrique. O perfil dele era impecável. Sabe aquele tipo de cara que parece perfeito? Fotos bem tiradas, sorriso discreto. E a descrição, ele dizia ser engenheiro ambiental, apaixonado por trilhas e viagens. Parecia até coisa de comercial de perfume. Mas foi a nossa conversa que me pegou. Ele era inteligente, sabia puxar papo e, acima de tudo, me fazia rir. Em pouco tempo, já estávamos combinando um encontro. Marcamos em um restaurante na Liberdade, um lugar que eu adorava e onde me sentia segura. Quando cheguei, lá estava ele, ainda mais charmoso pessoalmente. Tinha um jeito calmo, falava baixo e era cheio de histórias sobre viagens e projetos incríveis. Ele parecia o pacote completo, mas no fundo, alguma coisa me incomodava. Ele evitava falar sobre a família, como se aquilo fosse um território proibido. Na hora de ir embora, ele insistiu em me acompanhar até o carro. Eu achei fofo, mas disse que não precisava, que já tinha pedido um táxi. Ele deu aquele sorriso meio misterioso e disse: "Então tá, até a próxima." Foi só isso, mas aquele sorriso ficou na minha cabeça. Depois do primeiro encontro, Henrique continuou mandando mensagens. Ele sabia exatamente o que dizer para me manter interessada. Mas ao mesmo tempo comecei a notar algumas coisas estranhas. Ele fazia perguntas muito pessoais, tipo se eu morava sozinha e quais eram meus horários no trabalho. Isso me deixou desconfortável, mas eu tentava justificar. É só curiosidade, eu pensava. Só que era mais que isso. Um dia, resolvi pesquisar o nome dele na internet. Estranho, né? Porque hoje em dia, todo mundo tem alguma coisa nas redes sociais. Mas Henrique, nada. Nenhuma foto, nenhum rastro. Isso me deixou com a pulga atrás da orelha. No fim de semana, comentei com meus amigos sobre o encontro. Um deles, Felipe, ficou sério e falou: "Cuidado, viu? Tem muita história de gente desaparecendo por causa desses aplicativos." Aquilo me deu um arrepio. Comecei a lembrar de umas coisas que Henrique tinha dito. Parecia tudo calculado. Cada detalhe, cada história. Era como se ele fosse bom demais para ser verdade. Foi aí que comecei a pensar: será que eu realmente conheço esse cara? Mesmo com aquele desconforto, eu resolvi dar mais uma chance ao Henrique. Talvez eu estivesse sendo paranoica. Ele continuava mandando mensagens, sempre simpático e cheio de charme. Acabamos marcando um segundo encontro, dessa vez em um bar descolado no centro de São Paulo. Cheguei um pouco antes e fiquei esperando no balcão. Quando ele entrou, cumprimentou o garçom como se fosse cliente antigo. Frequentador assíduo, pensei. Dessa vez, ele parecia mais à vontade, quase confiante demais. Conversamos sobre tudo, mas percebi que, quando eu fazia perguntas sobre ele, Henrique mudava de assunto rápido ou contava histórias que pareciam ensaiadas. Foi aí que ele soltou: "Você é perfeita. Queria te levar para jantar lá em casa qualquer dia desses. Eu cozinho para você." Minha mente deu um nó. Era rápido demais, íntimo demais. Sorri sem jeito e desconversei. Quando a noite foi chegando ao fim, ele se ofereceu para me levar até o ponto de táxi. Eu recusei, mas ele insistiu tanto que acabei cedendo. A gente caminhou pela rua e Henrique ficou o tempo todo olhando ao redor, como se procurasse algo. Quando chegamos ao ponto, ele se virou para mim com aquele mesmo sorriso misterioso do primeiro encontro e disse: "Até breve, Mariana." Foi como se ele soubesse algo que eu não sabia. Voltei para casa com uma sensação de que tinha algo errado. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem no meu celular. Era de um número desconhecido e o conteúdo me deixou gelada. "Tome cuidado com ele." Meu coração disparou. Quem teria enviado aquilo? E mais importante, por quê? Minha primeira reação foi pensar que era um engano, mas quanto mais eu relia, mais fazia sentido.
Eu sabia que Henrique não era o cara perfeito que ele aparentava ser. Aquela mensagem parecia confirmar meus medos. Comecei a juntar as peças. As histórias dele não batiam. Ele evitava falar do passado e parecia saber demais sobre mim. Decidi investigar mais fundo. Abri grupos de internet sobre crimes e desaparecimentos. Não demorou muito para encontrar uma história que me fez prender a respiração. Relatos de um homem que atraía mulheres pelo Tinder, as isolava e desaparecia com elas. O padrão era assustadoramente parecido com Henrique. Apavorada, eu sabia que precisava fazer algo. Mas como confrontar um homem que parecia sempre estar um passo à frente? Aquele sorriso misterioso agora me dava calafrios. Eu tinha a sensação de que o tempo estava correndo contra mim. Depois daquela mensagem, minha cabeça virou um caos. Fiquei com medo de tudo, do som da campainha, das notificações no celular, até de sair na rua. Mas uma coisa era certa, eu não podia ficar parada. Se Henrique fosse mesmo quem eu suspeitava, eu precisava de provas. Primeiro, comecei a revisar nossas conversas. Cada palavra que ele dizia parecia calculada. Depois, lembrei que ele havia mencionado uma empresa onde dizia trabalhar. Pesquisei o nome na internet. Nada, nenhuma referência. Isso foi o bastante para me deixar ainda mais nervosa. No dia seguinte, chamei a minha melhor amiga, Camila, e contei tudo. Ela ficou chocada e sugeriu irmos até a delegacia, mas eu hesitei. Como eu ia explicar tudo isso para a polícia? Oi, eu conheci um cara no Tinder e acho que ele é perigoso porque ele é estranho. Parecia ridículo. Camila me convenceu a continuar procurando. Foi aí que entramos em um grupo de mulheres no Facebook, onde compartilham histórias de encontros ruins e às vezes perigosos. Uma delas relatou algo que me fez congelar. Um homem com descrição parecida com Henrique, que desapareceu depois de um encontro, mas não antes de fazer perguntas invasivas sobre a rotina dela. Meu estômago embrulhou. Eu não estava paranoica. Algo estava muito errado com Henrique. E agora eu tinha que decidir. Ia fugir ou ia enfrentar? Henrique mandou mensagem no mesmo dia. Vamos nos ver essa semana? Era direto e insistente. Eu queria ignorar, mas sabia que ele não ia desistir. Foi então que tive uma ideia. Decidi que, se fosse vê-lo novamente, eu estaria preparada. Com a ajuda de Camila, combinei tudo. Marcamos o encontro em um restaurante grande e movimentado, onde eu sabia que haveria muita gente ao redor. Eu avisei Camila da minha localização e pedi para ela ficar de olho no meu celular. Se algo desse errado, ela sabia o que fazer. Quando Henrique chegou, ele estava diferente. Menos carismático, mais direto. Parecia impaciente, como se estivesse testando meus limites. Durante o jantar, ele fez comentários que me deixaram desconfortável. Você confia muito rápido, sabia? Isso pode ser perigoso. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Ele estava me testando, vendo até onde eu ia. Quando a conta chegou, ele insistiu para que a gente fosse dar uma volta. Recusei, mas ele não parecia disposto a aceitar um não. Não seja tão teimosa, Mariana. Você vai gostar do que eu tenho para te mostrar. Meu coração disparou. Senti que aquele era o momento decisivo. Me levantei e disse que precisava ir ao banheiro. Assim que saí, mandei uma mensagem para Camila. Algo está errado. Me chama agora. Não demorou muito e meu celular começou a tocar. Era a desculpa que eu precisava. Voltei para a mesa e com um sorriso falso disse: Desculpa, Henrique, mas tenho que ir. Uma emergência. Ele me olhou com aquele mesmo sorriso misterioso de antes, mas agora parecia mais sombrio, quase cruel. Até breve, ele disse. Saí do restaurante com as pernas bambas. Eu sabia que aquilo não tinha acabado. Depois daquele encontro, eu sabia que Henrique não era só um homem estranho. Ele era perigoso. A mensagem anônima, os relatos que encontrei online e aquele olhar assustador estavam conectados.
decidi tomar coragem e fui até a delegacia. Contei tudo. Como o conheci, as perguntas invasivas, as histórias que não batiam. O delegado me olhou com desconfiança no início, mas, quando mencionei os relatos de desaparecimentos ligados a alguém com características semelhantes, ele ficou mais atento. Um dos investigadores, experiente e direto, pediu mais detalhes. Quando descrevi Henrique, ele ficou em silêncio por um momento antes de me mostrar algumas fotos. Meu coração quase parou. Uma das imagens era de Henrique, mas com outro nome, Matheus Ribeiro. Ele era procurado em 3 estados por envolvimento em desaparecimentos. Sempre o mesmo padrão. Ele conhecia as vítimas em aplicativos de namoro, ganhava sua confiança e então elas sumiam. O policial me orientou a não entrar mais em contato com ele e a reportar qualquer nova mensagem. Também me aconselhou a mudar algumas rotinas para não ser previsível. Eu saí da delegacia aliviada por ser levada a sério, mas com um medo que nunca tinha sentido antes. Henrique, ou melhor, Matheus, não era alguém que desistia fácil. Aquela noite foi a pior da minha vida. Henrique começou a mandar mensagens frenéticas, como se soubesse que algo havia mudado. Você está estranha. O que aconteceu? Por que você não responde? Cada notificação fazia meu coração disparar. Eu bloqueei o número dele, mas ele encontrou outras formas de me contatar, usando perfis falsos e até tentando ligar de números desconhecidos. Passei semanas em estado de alerta, sempre olhando por cima do ombro. Foi só meses depois que recebi a notícia que me fez respirar aliviada. Matheus Ribeiro havia sido preso durante uma operação policial. Ele foi capturado em outro estado, tentando atrair mais uma vítima. Com ele, encontraram provas que ligavam diretamente seus crimes aos desaparecimentos. A história ganhou as manchetes e eu não sabia se me sentia aliviada ou apavorada ao ver o rosto dele estampado em todos os jornais. Hoje, conto minha história porque sei o quanto foi importante ouvir meu instinto e buscar ajuda. Se eu tivesse ignorado os sinais, talvez eu não estivesse aqui para contar isso. Sempre aviso minhas amigas, compartilhem seus planos, avisem onde vão estar e nunca confiem rápido demais. Eu sobrevivi, mas sei que muitas não tiveram a mesma sorte. Meu objetivo agora é ajudar outras mulheres a reconhecerem os sinais e se protegerem, porque o perigo pode estar onde menos esperamos. Eu nunca pensei que algo assim pudesse acontecer tão perto de mim. Quando me lembro da minha amiga Isadora, tudo que eu consigo sentir é um misto de saudade e raiva. E talvez seja por isso que eu estou aqui, contando essa história. Para tentar fazer com que ninguém passe pelo que a gente passou. A Isa era uma pessoa incrível. Sabe aquela amiga que está sempre por perto, que te faz rir mesmo nos dias ruins? Mas, por trás daquele sorriso, ela carregava uma tristeza que às vezes tomava conta dela. Ela lutava contra a depressão há anos e depois de tantas tentativas de se conectar com alguém, decidiu baixar o Tinder. Quem sabe não encontro minha alma gêmea, né, Ká? Ela me disse rindo. Foi assim que ela conheceu o Gabriel. Desde o começo, ele parecia perfeito. Arquiteto, bonito, inteligente e parecia realmente interessado nela. Ká, ele é diferente de todos os outros. Me escuta, me entende. Ele até gosta de gatos. Ela estava radiante e eu, como boa amiga, só conseguia torcer para que fosse verdade. Depois de algumas semanas de conversa, ele a convidou para sair. Ele morava em uma cidade próxima, Campos do Vale, e disse que conhecia um lugar especial para jantar. Eu fiquei com um pé atrás, mas a Isa estava tão empolgada que era impossível não compartilhar um pouco daquela animação. Só me promete que vai me avisar tudo, tá? Mensagem o tempo todo, eu pedi. Ela prometeu. No dia do encontro, ela estava linda. Vestido azul, maquiagem leve e aquele sorriso que iluminava qualquer lugar.
Me mandou uma foto antes de sair dizendo: "Hoje vai ser o dia." Mas no fundo, meu estômago estava revirado. Alguma coisa não parecia certa. Durante o encontro, a Isa me mandava mensagens. Tudo parecia estar indo bem. K, ele é ainda mais incrível pessoalmente. "Você precisava ver o restaurante que ele escolheu", ela dizia. Eu estava começando a relaxar. Quem sabe eu estava só sendo paranoica. Mas então as mensagens começaram a demorar. E quando finalmente chegaram, me deram um arrepio. "K, ele quer me apresentar para a irmã dele, Mariana. Ela mora aqui perto. Parece legal, né?" Eu respondi na hora: "Isa, tem certeza? Isso não é estranho?" Mas ela só me mandou um emoji rindo e disse que estava tudo bem. Foi a última mensagem que recebi dela. Tentei ligar. Nada. Mandava mensagem e só dava aquela notificação de "não entregue." A noite inteira foi um pesadelo. No dia seguinte, quando ela não apareceu em casa e não respondeu ninguém, eu soube que algo muito errado tinha acontecido. Fui até a casa da Isa e encontrei a mãe dela, Dona Vera, desesperada. "Camila, ela nunca fez isso. Sempre avisa onde está." A gente foi direto para a delegacia, mas como sempre, a polícia parecia achar que era só mais um caso de sumiu por conta própria. Mas eu conhecia minha amiga. Ela nunca desapareceria sem dar notícias. Decidi fazer minha própria investigação. Peguei o notebook da Isa e entrei no Tinder. O perfil do Gabriel estava lá. Tudo parecia muito bonito, muito perfeito. E isso só me deixou mais desconfiada. Eu resolvi criar um perfil falso para tentar falar com ele. Coloquei uma foto qualquer e, como esperado, ele deu match comigo. Quando começamos a conversar, ele usava as mesmas frases que tinha usado com a Isa. Era como se ele seguisse um roteiro. Mostrei tudo isso para a polícia, mas eles ainda não tinham muitas pistas. Foi aí que recebi uma ligação que mudou tudo. Uma mulher chamada Juliana me ligou. "Oi, você é a amiga da Isadora? Vi seu número em um grupo de desaparecidos." Meu coração disparou. "Sim, sou eu. Você sabe de alguma coisa?" Ela contou que também tinha conhecido Gabriel pelo Tinder. Tinha saído com ele, mas no meio do encontro, ele tentou levá-la para conhecer a tal irmã. Mariana era estranha. Tinha um sorriso falso. E eles ficaram insistindo para eu tomar um drink. Eu fingi que precisava ir ao banheiro e saí de lá correndo. Juliana me deu o endereço onde tudo aconteceu. Uma propriedade isolada nos arredores de Campos do Vale. Com essa informação, fui direto à delegacia. Dessa vez, eles começaram a levar o caso a sério. A polícia investigou e descobriu que Gabriel e Mariana tinham um longo histórico de enganar mulheres e atrair vítimas para aquela casa. O lugar era usado como base para um culto bizarro, onde as vítimas eram manipuladas e, em muitos casos, desapareciam. Quando a polícia invadiu a casa, encontraram um verdadeiro pesadelo. Havia quartos trancados, cheios de roupas e objetos pessoais que pertenciam às vítimas. Em uma sala, encontraram algo ainda mais assustador: um altar com símbolos estranhos, fotografias e velas. Era como se eles acreditassem que os sacrifícios os tornavam mais poderosos. Mas a Isa não estava lá. Isso me destruiu. Eles encontraram a mochila dela em um dos quartos, o que significava que ela tinha estado ali. Gabriel e Mariana tinham fugido antes da invasão, mas agora eram procurados em todo o estado. A caçada começou, mas o tempo parecia estar contra nós. Eu só conseguia pensar na Isa, sozinha e com medo. Dias depois, a polícia encontrou Gabriel e Mariana tentando fugir para outro estado. Eles foram presos sem resistência e a Isa foi encontrada em um galpão abandonado. Ela estava viva, mas em condições terríveis, desidratada, desnutrida e completamente traumatizada. Ver minha amiga naquele estado foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Ela estava irreconhecível, mas viva, e isso era o que importava. Gabriel e Mariana
foram julgados e condenados a décadas de prisão por sequestro, tortura e tentativa de homicídio. Mesmo assim, nenhuma sentença seria suficiente para apagar o que eles fizeram. A Isa ainda carrega as cicatrizes físicas e emocionais do que viveu. E eu nunca mais olhei para a vida do mesmo jeito. Sempre que vejo alguém falando de como encontrou o par perfeito online, eu sinto um frio na espinha. Se eu pudesse deixar um conselho, seria esse: confiem nos seus instintos. Nem tudo que parece perfeito é real. E, acima de tudo, nunca ignorem os sinais. Minha amiga teve sorte de sair viva dessa história, mas nem todo mundo tem. Eu nunca achei que minha vida ia mudar tanto depois de um simples sumiço. Eu sempre fui um cara comum, trabalho, casa, às vezes saio para tomar uma cerveja com os amigos, nada de especial. Mas quando o André, meu melhor amigo desde moleque, desapareceu, eu percebi que o mundo pode ser muito mais assustador do que a gente imagina. O André era aquele tipo de cara que todo mundo gosta, brincalhão, simpático e com um coração gigante. Ele era eletricista e vivia se matando de trabalhar para juntar dinheiro e, quem sabe, casar um dia. Só que, apesar de ser um cara tranquilo, ele vivia reclamando que estava difícil encontrar alguém legal. Foi aí que ele começou a usar aqueles aplicativos de namoro, tipo Tinder. Um dia, ele chegou todo animado no trabalho e me contou sobre um tal de Gustavo, um professor universitário com quem ele estava conversando. O cara é mó gente boa, Paulo. Parece educado, bem de vida, tá ligado? Talvez seja o cara certo, ele disse com aquele sorriso bobo que entregava o quanto ele estava esperançoso. Na semana seguinte, André me contou que tinha marcado um encontro com o Gustavo em um restaurante bacaninha na Vila Madalena. Fiquei zoando ele, dizendo para não gastar tudo de uma vez porque jantar lá era caro. Ele riu, me deu um tapa no ombro e disse: "Relaxa, irmão, vai dar tudo certo." Mas depois daquele jantar, o André sumiu. No começo, achei que ele só queria dar um tempo. Vai saber, né? Talvez tivesse dado tudo certo e ele estava aproveitando com o cara. Mas 2 dias se passaram e nada. Mensagem? Ele não respondeu. Ligação? Ia direto para a caixa postal. Foi quando comecei a ficar preocupado. Fui até a casa dele. A porta estava trancada e ninguém tinha visto ele sair ou voltar desde o dia do encontro. Liguei para a família dele e eles também estavam sem notícias. Algo não estava certo. A polícia foi acionada, mas, para ser honesto, parecia que não estavam nem aí. Disseram que ele era adulto e podia ter ido embora por conta própria. Só que eu conhecia o André. Ele nunca sumiria sem avisar. Foi aí que decidi investigar por conta própria. Comecei fuçando as redes sociais dele. Foi estranho perceber como ele parecia tão animado nas mensagens com o Gustavo. Eles trocaram várias fotos. E o perfil do Gustavo parecia perfeito demais. Bem-sucedido, viajado, sempre com aquele sorriso impecável. Era quase artificial, sabe? Mas na hora, ninguém desconfia de algo assim. Mostrei essas mensagens para os outros amigos nossos e eles confirmaram que o André tinha comentado sobre o Gustavo antes de sumir. Um deles até mencionou que o André estava meio receoso com o encontro, mas acabou indo porque achou o Gustavo educado demais para ser perigoso. Como alguém pode ser tão ingênuo, né? Decidi ir até o restaurante onde o André tinha marcado o encontro. Consegui falar com uma garçonete que trabalhou naquela noite. Ela lembrou deles porque o Gustavo era muito educado, até demais, e os dois pareciam bem à vontade juntos. Só que depois que saíram, ninguém mais viu o André. Saí de lá com um peso enorme no peito. Algo me dizia que o Gustavo não era quem ele parecia ser. Depois de sair do restaurante, minha cabeça não parava. Aquilo tudo estava errado. E quanto mais eu pensava, mais parecia que o Gustavo tinha algo a esconder. Resolvi voltar para a casa do André, dessa vez para dar uma olhada mais cuidadosa. Eu sabia que a polícia não ia se mover tão cedo, então tinha que fazer alguma coisa.
Quando entrei no apartamento dele, estava tudo no lugar, como se ele tivesse saído só para resolver algo rápido. A carteira dele estava lá, junto com os documentos. Mas o que me chamou a atenção foi o celular. Não era o que ele usava sempre. Era um antigo que ele guardava na gaveta. Liguei e comecei a fuçar. Por sorte, ele não tinha apagado nada. No histórico, encontrei várias conversas com o Gustavo. Eles tinham marcado o encontro uns 3 dias antes do sumiço. O tom das mensagens do Gustavo era estranho, muito educado, muito perfeitinho, sabe? Ele dizia coisas como: estou ansioso para conhecê-lo, prometo que será uma noite inesquecível. Aquilo me deu um arrepio, mas o pior ainda estava por vir. Comecei a pesquisar na internet sobre o Gustavo. Não demorou muito para eu perceber que aquele nome, aquelas fotos, podiam ser falsos. Não existia nenhum Gustavo professor com aquele rosto e aquele perfil. Então, fui mais fundo e acabei caindo em um fórum onde algumas pessoas compartilhavam histórias sobre encontros ruins no Tinder. Lá, vi relatos de homens que descreviam um cara parecido, educado demais, charmoso, mas que desaparecia depois do primeiro encontro. E aí veio a bomba. Um dos relatos era de um cara que tinha sobrevivido. Ele descreveu como o Gustavo o levou para um lugar isolado e tentou drogá-lo. O cara conseguiu escapar, mas nunca conseguiu provar nada, porque o tal Gustavo sumiu sem deixar rastros. Minha mão tremia enquanto eu lia aquilo. Eu não queria acreditar, mas cada peça se encaixava. Meu amigo André não tinha desaparecido à toa. Ele tinha encontrado um monstro. E eu estava começando a perceber que esse monstro não era apenas uma história assustadora. Era real. Eu sabia que não podia parar ali. A cada minuto que eu não fazia nada, o Gustavo, ou seja lá qual fosse o nome dele, podia estar planejando outra coisa. Então decidi criar um perfil falso no Tinder. Minha ideia era tentar atrair o Gustavo do mesmo jeito que ele atraía suas vítimas. Criei o perfil de um cara comum, alguém que ele acharia interessante. Demorou umas semanas, mas finalmente ele apareceu. O mesmo sorriso impecável, a mesma conversa educada. Ele me chamou para sair quase imediatamente, como se já soubesse que eu ia aceitar. Eu disse que estava interessado, mas insisti em escolher um lugar público. Marcamos em um café no centro de São Paulo. Cheguei antes e fiquei observando cada pessoa que entrava. Quando ele chegou, meu coração quase parou. Gustavo era exatamente como o André tinha descrito. Bem vestido, olhar tranquilo, mas com algo que não dava para explicar. Era como se o sorriso dele escondesse algo podre. Durante a conversa, ele era perfeito. Simpático, inteligente, fazia perguntas como se realmente quisesse saber sobre mim. Mas eu sabia que aquilo era só uma máscara. Quando ele foi ao banheiro, peguei o celular dele que estava na mesa por um instante e tirei uma foto do nome no aplicativo. Era meu único jeito de conseguir mais informações. Eu saí daquele encontro com o estômago embrulhado. Não sabia como, mas tinha que encontrar mais sobre ele. Naquela noite, usei o nome que vi no celular dele para procurar onde ele morava. Depois de muito tentar, consegui. Ele vivia em uma casa afastada na Zona Norte. Eu sabia que estava brincando com fogo, mas não podia deixar aquilo para lá. Depois de descobrir onde o Gustavo morava, não consegui dormir. Eu sabia que estava arriscando tudo, mas a imagem do André não saía da minha cabeça. Ele era meu melhor amigo, quase um irmão, e eu precisava descobrir a verdade, mesmo que custasse caro. Então, no dia seguinte, fui até a casa dele. Não sabia o que esperar, mas tinha que ver com meus próprios olhos. A casa ficava em uma rua bem isolada, quase sem movimento. Era uma casa simples, mas com aquele ar estranho, como se ninguém realmente vivesse ali. Estacionei meu carro a alguns metros de distância e fiquei esperando. Depois de um tempo, vi Gustavo saindo com alguns sacos grandes. Eles eram pesados e ele parecia se esforçar para colocá-los no porta-malas de um carro preto. Tentei me aproximar sem fazer barulho e quando ele entrou no carro, segui ele de longe. Ele foi até um terreno baldio e começou a descarregar os sacos.
Esperei ele sair para checar. Quando me aproximei, senti aquele cheiro. Era um cheiro que nunca vou esquecer. Podre, forte, como carne estragada. Os sacos estavam lacrados e, sinceramente, eu não tive coragem de abrir. Mas naquele momento, soube que tinha encontrado algo muito sério. Voltei para casa naquela noite com um peso enorme nas costas. Não podia simplesmente ignorar o que vi, mas também não sabia como agir sem colocar minha própria vida em risco. Foi então que decidi. Eu precisava entrar na casa dele. Se eu quisesse respostas, era o único jeito. 2 dias depois, esperei até a noite para voltar à casa dele. Gustavo tinha saído de carro e eu aproveitei a chance. Pulei o muro e entrei pela porta dos fundos, que estava destrancada. Cada passo que eu dava dentro daquela casa parecia mais pesado. Tudo ali era organizado demais, como se ninguém realmente vivesse ali. Mas ao mesmo tempo, tinha uma energia pesada, como se as paredes guardassem segredos que ninguém devia saber. No porão, encontrei o que parecia ser uma espécie de cozinha improvisada. Tinha facas grandes, tábuas de corte e um freezer que fazia um barulho baixo e constante. Quando abri o freezer, quase vomitei. Tinha carne lá dentro, carne humana. Não tinha como confundir, era o André. Eu não conseguia pensar em nada, só fiquei ali olhando paralisado. Foi quando ouvi passos. Gustavo tinha voltado. Eu tentei correr, mas ele já estava na porta. Ele segurava uma faca e o sorriso dele tinha desaparecido. Ele me encarava como se eu fosse um animal preso. Curioso, não é? Queria respostas? Agora vai conseguir mais do que isso, ele disse, com aquela voz calma que fazia meu sangue gelar. Eu não sei como, mas consegui pegar uma cadeira e joguei nele antes que ele pudesse me alcançar. Corri como nunca corri na vida, pulando a janela da sala e caindo no jardim. Me cortei, ralei o braço, mas continuei correndo até o carro. Gustavo não me seguiu. Ele só ficou parado na porta, me observando com aquele olhar vazio. Quando cheguei em casa, liguei para a polícia e contei tudo. Pela primeira vez, eles pareceram levar a sério, mas quando chegaram na casa, Gustavo já tinha sumido. E as evidências? Quase tudo tinha sido limpado. Depois daquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Mesmo com todas as provas que eu tinha, as fotos do celular, as mensagens, a descrição do porão, Gustavo desapareceu como se nunca tivesse existido. A polícia encontrou alguns rastros no terreno baldio e na casa, mas nada suficiente para manter uma investigação firme. A única coisa que restou foi o medo. Eu me tornei paranoico. Tinha certeza de que Gustavo estava me observando. Cada barulho na rua, cada rosto estranho, parecia ser ele. Não dormia direito, mal comia e comecei a evitar sair de casa. Minha mente não parava de repetir a mesma pergunta. E se eu for o próximo? A mídia noticiou os desaparecimentos por um tempo. Algumas famílias de outras vítimas entraram em contato comigo, agradecendo por tentar fazer justiça, mas eu só sentia culpa. Culpa por não ter salvado o André. Culpa por ter me metido numa história tão assustadora que parecia coisa de filme. E a pior culpa de todas. Talvez eu tivesse provocado Gustavo a desaparecer e continuar com seus crimes em outro lugar. Depois de meses, voltei ao trabalho. Tentava seguir em frente, mas era impossível. O rosto do André nunca saía da minha cabeça. Toda vez que eu abria o Tinder para testar algo, para ver se Gustavo criava outro perfil, sentia um frio na espinha. Ele ainda estava lá em algum lugar, eu sabia. Contei minha história para alertar outras pessoas. A internet é cheia de perigos e aplicativos de namoro podem esconder monstros. O Gustavo não era um homem comum. Ele era um predador, um calculista. E eu tenho certeza de que ele está esperando pela próxima vítima. Hoje, quando saio à rua, sempre olho por cima do ombro. O Gustavo pode não ter sido pego, mas ele deixou marcas que nunca vão sumir. E eu
Eu sou só um cara tentando sobreviver num mundo onde, às vezes, o verdadeiro terror não vem de fantasmas ou assombrações, mas de monstros que vivem entre a gente, escondidos por trás de um sorriso perfeito. Meu nome é Daniel, tenho 28 anos e moro em Rio Verde, uma cidade até bem movimentada. Nunca fui de ter muita sorte em relacionamentos, então acabei me rendendo ao Tinder. Era algo casual, sem muita expectativa, só para ver no que dava. Até que, em um sábado à noite, entre um deslizar e outro, apareceu ela, Júlia. Ela era diferente. Tinha um olhar intenso, um sorriso meio enigmático, e a bio dela chamava a atenção. Amo animais mais do que pessoas. Achei engraçado e resolvi puxar papo. E não é que a conversa fluiu. Ela parecia ser bem inteligente, divertida e cheia de histórias curiosas. Passamos semanas trocando mensagens. A gente falava de tudo, música, filmes e até coisas mais pessoais. Ela dizia que tinha alguns pets em casa e que adorava cuidar deles. Júlia parecia perfeita demais para ser verdade. Um dia, ela me convidou para sair. Sugeriu um barzinho bem no centro da cidade, um lugar tranquilo. Confesso que fiquei um pouco hesitante, mas algo na voz dela, pelo telefone, me fez aceitar. Talvez fosse a curiosidade ou a sensação de que algo grande podia acontecer. Mal sabia eu que isso ia mudar minha vida para sempre. O bar era aconchegante e Júlia estava ainda mais bonita do que nas fotos. Ela tinha aquele tipo de beleza que te deixa sem palavras, mas também uma presença que te fazia ficar desconfiado. Era difícil explicar. A conversa começou bem. Ela era divertida e sabia como manter o papo interessante. Mas ao mesmo tempo, havia algo nela que eu não conseguia decifrar. Durante a noite, ela mencionou como amava animais e como cuidava deles de forma especial. Na hora, não dei muita atenção. Talvez fosse uma coisa dela, sabe? Mas o desconforto veio de pequenas coisas. Por exemplo, ela fazia perguntas muito específicas sobre minha vida, como se estivesse me analisando. Também era estranha a forma como ela evitava falar sobre a própria família ou amigos. Quando o bar começou a esvaziar, Júlia me lançou aquele olhar que mistura charme e algo mais que eu não sabia descrever. Foi aí que ela perguntou: "Quer ir lá em casa? Meus pets vão adorar conhecer você." Eu hesitei. Algo dentro de mim gritava que não era uma boa ideia, mas eu não queria parecer paranoico. Além disso, ela parecia tão empolgada que seria difícil dizer não. Claro, por que não?" Respondi, tentando parecer casual. O que poderia dar errado, né? O caminho até a casa dela foi mais estranho do que eu esperava. No início parecia normal. Pegamos um Uber e Júlia ia me mostrando as ruas enquanto conversávamos, mas eu sentia que ela evitava qualquer detalhe mais pessoal. Era tudo muito superficial. Depois de uns 20 minutos, o carro começou a sair do centro da cidade e foi entrando em áreas mais afastadas. Casas começaram a ficar mais espaçadas, as ruas mais escuras. Eu tentei disfarçar a preocupação, mas meu estômago já estava apertado. "Tá longe ainda?" Perguntei, tentando soar despreocupado. "Um pouquinho, mas vale a pena. Você vai adorar meus bichinhos," ela respondeu com aquele sorriso enigmático. A casa dela ficava numa rua deserta, sem vizinhos próximos. Era grande, antiga, do tipo que já viu dias melhores. Tinha aquele ar de abandono, com pintura descascando e janelas altas. Quando descemos do carro, o silêncio era quase absoluto. Nem latido, nem miado, nada. "Seus animais estão dormindo?" Perguntei meio nervoso. "Sim, eles são bem calmos. Você vai ver." Ela abriu a porta e o cheiro estranho foi a primeira coisa que notei. Era como se algo estivesse apodrecendo ali dentro, mas Júlia parecia não se importar. Quando entrei, a escuridão da casa parecia engolir tudo.
Júlia acendeu uma luz fraca na sala e o lugar era esquisito. A decoração era quase inexistente. Só alguns móveis antigos e umas prateleiras cheias de objetos que pareciam colecionáveis. Mas o cheiro, aquele cheiro, era forte, misturando algo químico com um odor azedo, como carne velha. "O que é esse cheiro?" perguntei, tentando não soar rude. "Ah, devem ser as coisas dos meus pets." "Não se preocupe, você se acostuma", respondeu, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ela me guiou para a sala principal e foi ali que comecei a me arrepender de ter vindo. No meio da sala, vi algo que parecia uma cadeira coberta de pelos de gato. Do lado, um balde metálico com o que eu achei ser água suja. Mas havia algo mais lá dentro, algo que eu não queria olhar de perto. "Fica à vontade, vou buscar uma bebida pra gente", disse ela, sumindo para outro cômodo. Fiquei ali, parado, tentando ignorar o desconforto. Meus olhos começaram a se ajustar à luz fraca e foi quando percebi o que estava nas prateleiras: figuras de animais. Mas não eram brinquedos, nem estátuas. Eram animais de verdade. Havia um gato em uma pose estranha, como se estivesse sentado, mas sem vida. Ao lado, um pássaro com as asas abertas, fixado num suporte. Cada vez mais, meu cérebro me dizia para correr, mas minhas pernas estavam presas no chão. De repente, Júlia voltou com 2 copos na mão. "Então, o que achou dos meus amigos?" Meu coração disparou. Naquele momento, tudo dentro de mim gritava que eu precisava sair dali. Mas eu forcei um sorriso, tentando não parecer assustado. Peguei o copo que Júlia me entregou, mas só fingia beber. Meu olhar não conseguia desgrudar das prateleiras. "São impressionantes, né?" Arrisquei, tentando manter a compostura. "Ah, eles são mais do que impressionantes. Cada um tem sua própria história. Você quer ouvir?" Ela perguntou animada, como se estivesse falando sobre álbuns de família. Antes que eu pudesse responder, ela começou a contar. "Esse gato aqui se chamava Tobias. Ele era tão especial para mim. Quando ele morreu, eu sabia que não podia simplesmente enterrá-lo. Então, aprendi a preservar ele assim. Não é lindo?" Eu quase engasguei. Júlia falava com tanto carinho que chegava a ser macabro. Ela começou a apontar para cada animal, contando histórias sobre como eles eram incríveis em vida e como ela se recusava a deixá-los partir. "Você faz isso sozinha?" perguntei, tentando esconder meu choque. "Sim, é um trabalho delicado, mas vale a pena. Assim eles sempre ficam comigo." Ela sorriu, olhando para uma cobra dissecada enrolada como se estivesse viva. Minha cabeça estava a mil. O cheiro, os corpos e aquele balde na sala que eu preferia não ter olhado de novo. Tentei buscar uma desculpa para ir embora, mas ela era tão intensa que parecia perceber cada movimento meu. "Ah, espera", ela disse de repente, como se tivesse lembrado de algo importante. "Quero te mostrar uma coisa." Ela me levou para outro cômodo. Quando a porta se abriu, eu vi uma bancada cheia de ferramentas. Pinças, lâminas, frascos com líquidos estranhos. No canto, havia uma caixa aberta com restos que eu nem conseguia identificar. E então, vi o que parecia ser pedaços de um gato. Ou de algo maior. "Eu tô ficando tarde, Júlia. Acho que já vou indo." Minha voz saiu trêmula e ela percebeu. Ela me encarou por alguns segundos e o sorriso desapareceu. Júlia não parecia mais a mulher simpática do bar. Havia algo perturbador nos olhos dela, como se ela tivesse perdido a máscara. "Mas você acabou de chegar. Nem conheceu todos os meus amigos." O tom de voz dela estava diferente, quase frio. Eu dei um passo para trás, tentando me afastar da bancada. Ela cruzou os braços e ficou na frente da porta. Meu coração disparou. Comecei a pensar em como sair dali, mas cada segundo parecia uma eternidade. "Você tem que entender, Daniel. Eu cuido dos meus amigos porque ninguém mais cuida. Eu os mantenho comigo, para sempre."
Ela deu um passo na minha direção. Meu instinto tomou conta. Eu inventei a primeira coisa que me veio à cabeça. Preciso ir ao banheiro rapidinho. Forcei um sorriso. Ela hesitou, mas apontou para o corredor. Tudo bem, fica à direita. Entrei no banheiro e tranquei a porta. Meu coração parecia que ia explodir. Peguei meu celular, mas percebi que o sinal era fraco demais para ligar para alguém. Comecei a pensar em como fugir. A janela do banheiro era pequena, mas talvez fosse minha única chance. Enquanto eu tentava abrir a janela, ouvi passos do lado de fora. Ela estava parada na porta. "Tá tudo bem aí, Daniel?" Perguntou com a voz doce, mas carregada de desconfiança. Eu sabia que precisava agir rápido. Meu coração estava a 1000 enquanto eu tentava abrir a janela do banheiro. O problema era o tamanho. Pequena demais para passar meu corpo. Eu precisava de outro plano, e rápido. Ouvi Júlia batendo levemente na porta. "Daniel, você tá bem? Tá demorando um pouco." A voz dela soava doce, mas havia algo de sinistro por trás. Tentei ganhar tempo. "Tudo certo, só tô passando mal. Acho que comi algo estragado no bar." Do lado de fora, o silêncio voltou, mas eu sabia que ela ainda estava ali, esperando. Meu único jeito era sair pela porta e tentar correr. Me armei com a tampa de porcelana do vaso sanitário, o único objeto que parecia útil. Abri a porta devagar, pronto para qualquer coisa. Ela estava parada no corredor, com um sorriso perturbador. "Já tá melhor?" perguntou, inclinando a cabeça de forma estranha. Eu sabia que não podia ficar ali nem mais um segundo. "Preciso ir embora, Júlia." "Desculpa, mas não tô me sentindo bem", disse, tentando manter a calma. Quando tentei passar por ela, Júlia segurou meu braço com força. Seus olhos estavam diferentes, como se a pessoa que eu tinha conhecido antes não estivesse mais lá. "Não, você não pode ir. Ainda falta muito para você conhecer meus amigos." Meu corpo reagiu antes da minha mente. Empurrei Júlia com força e corri em direção à sala. Ouvi ela gritar algo, mas eu não parava. Quando cheguei na porta, percebi que ela estava trancada com um cadeado por dentro. "Droga", murmurei, enquanto tentava destrancar com mãos tremendo. Júlia vinha correndo na minha direção. Com um último impulso de desespero, consegui abrir a porta e corri para fora da casa. A noite estava escura e a rua deserta parecia interminável. Atrás de mim, ouvi os passos dela ficando mais distantes enquanto eu corria para o carro. Entrei no Uber, que ainda estava estacionado, gritando para o motorista arrancar. O homem olhou assustado, mas fez o que pedi. Enquanto nos afastávamos, olhei para trás. Júlia estava parada na porta da casa, me observando. Ela não tentou me seguir, mas o sorriso dela... Era como se ela soubesse que isso não tinha acabado. Cheguei em casa em estado de choque. Passei a noite inteira tentando processar o que tinha acontecido. As imagens da casa, dos animais, das ferramentas, tudo ficava se repetindo na minha cabeça. Na manhã seguinte, decidi pesquisar mais sobre Júlia. Descobri que ela não tinha redes sociais além do Tinder, e o pouco que encontrei sobre o endereço dela era ainda mais perturbador. Alguns relatos de desaparecimentos recentes na área mencionavam aquele bairro. Entrei em contato com a polícia, mas quando eles foram até o local, a casa estava vazia. Júlia tinha sumido, levando tudo com ela. Nem os animais estavam lá. Passei semanas tentando seguir em frente, mas não era fácil. Sempre que ouço o nome dela ou vejo algo sobre aplicativos de namoro, sinto um calafrio. E até hoje me pergunto, o que ela queria de mim? Será que eu só tive sorte de escapar antes de me tornar mais um amigo na coleção dela? Se tem algo que aprendi com tudo isso, é que confiar cegamente em estranhos é uma aposta perigosa. Não importa o quanto alguém pareça perfeito online, você nunca sabe o que pode estar escondido por trás de um sorriso. Então, fica aqui o aviso. Cuidado com quem você conhece na internet. Às vezes, a pessoa que parece um sonho pode acabar sendo seu pior pesadelo.
Meu nome é Patrícia, tenho 27 anos e moro em São Paulo. A verdade é que minha vida nunca mais foi a mesma desde que o Diego, meu ex-namorado, se foi. Faz 2 anos, mas ainda parece que foi ontem. Ele sempre foi aquele tipo de pessoa que iluminava o ambiente, sabe? Então, quando ele tirou a própria vida, foi como se alguém apagasse as luzes de uma vez. Depois de muito empurrão dos meus amigos, decidi tentar algo diferente. Eles achavam que eu precisava seguir em frente e talvez estivessem certos. Foi assim que, numa tarde chuvosa, criei coragem e baixei o Tinder. Meu coração estava pesado, mas pensei, o que tenho a perder? Criar o perfil foi mais estranho do que eu imaginava. Escolher fotos, escrever uma bio, tudo parecia tão forçado. Diego costumava rir dessas coisas. Você nunca vai precisar disso, Patty, ele dizia. Mas ali estava eu, deslizando para a direita e esquerda, tentando talvez preencher um vazio que parecia não ter fim. E foi aí que aconteceu. Era tarde da noite, quase 1 da manhã. Eu já estava deitada, pronta para dormir, quando o celular vibrou com uma notificação. Era do Tinder. Diego deu match com você. Fiquei estática. Meu coração disparou e por um segundo achei que estivesse sonhando. Cliquei no perfil, mas a foto estava borrada e a bio dizia apenas: "Você lembra de mim?" Me convenci de que era apenas uma coincidência. Diego é um nome comum, né? Mas aquela sensação estranha ficou comigo. Apaguei o aplicativo naquela mesma noite, achando que isso resolveria tudo. No dia seguinte fui cuidar da vida, tentando ignorar o ocorrido. Mas adivinha, o perfil apareceu de novo. Dessa vez ele mandou uma mensagem: "Estou de volta." Minha cabeça estava a 1000. Será que alguém estava brincando comigo? Ou era só o universo me pregando uma peça de péssimo gosto? Eu não sabia o que fazer com aquela mensagem. Estou de volta. Essas 3 palavras grudaram na minha cabeça como um chiclete no cabelo. Decidi apagar o perfil e seguir a vida, mas algo dentro de mim não deixava. Era como se aquela mensagem estivesse me chamando, me provocando. Depois de muito relutar, acabei mostrando o print para minha melhor amiga, Larissa. Ela arregalou os olhos e disse: "Isso é muito bizarro, Patty. Tá maluca? Não dá para ignorar isso." Ela estava certa, mas ao mesmo tempo eu só queria fingir que era tudo uma coincidência. Bloqueei o perfil, desinstalei o aplicativo de novo e tentei esquecer. Mas como em todo bom pesadelo, o problema não parou por aí. 1 semana depois, enquanto estava no trabalho, meu celular apitou. Era uma solicitação de amizade no Facebook. O nome? Diego. A foto? Uma que eu mesma tirei dele há 3 anos. Aquela foto nunca tinha ido para lugar nenhum. Não estava no Instagram, não estava no meu perfil, só no meu celular. Meu sangue gelou. Era impossível. Eu abri a solicitação, meio tremendo, e vi que o perfil tinha sido criado naquele mesmo mês. Apenas um amigo em comum, um cara que nem conhecia Diego direito, mas que estava na nossa turma da faculdade. Passei o resto do dia inquieta. Sabe aquela sensação de que tem algo fora do lugar? Era isso. Tudo parecia surreal. Mas o pior foi quando cheguei em casa. Eu já estava meio paranoica, olhando por cima do ombro a cada esquina. E quando finalmente entrei no meu apartamento, ouvi o som da notificação do Facebook de novo. Era uma mensagem do tal Diego. Eu nunca fui embora, Patty. Eu senti um calafrio tão forte que larguei o celular no sofá. Meu coração parecia uma bateria de escola de samba. E eu só conseguia pensar: quem está fazendo isso comigo? Por quê? No dia seguinte, acordei decidida. Isso tinha que acabar. Mas no fundo, eu também estava começando a sentir medo de verdade. Fui até Larissa de novo e ela sugeriu que investigássemos o perfil. Descobri que ele tinha sido criado usando um e-mail falso, mas o IP vinha de um lugar aqui perto, do meu bairro. E foi aí que tudo piorou. Estava voltando para casa naquela noite quando senti que alguém estava me seguindo.
Não dava para ver quem era, mas tinha certeza de que não era coisa da minha cabeça. Cada vez que eu olhava para trás, tinha um vulto que parecia se esconder nas sombras. Quando cheguei no meu prédio, tremendo, olhei pela última vez antes de entrar. A rua estava deserta, mas eu sabia que não estava sozinha. Naquela noite, eu mal dormi. Ficava pensando na pessoa que me seguia, nas mensagens, em como tudo parecia um quebra-cabeça sinistro. Cada peça que eu encaixava só me deixava mais apavorada. Quem tinha criado aquele perfil? Como sabiam tanto sobre mim? Na manhã seguinte, decidi agir. Liguei para o Gustavo, um amigo de infância que era fera em tecnologia. Ele sempre dizia que conseguia descobrir qualquer coisa na internet, e agora era minha única esperança. Mostrei para ele os prints, o perfil e contei tudo o que estava acontecendo. Isso é doentio, Patty. Mas fica tranquila, vou dar um jeito nisso. Algumas horas depois, Gustavo me chamou de volta para conversar. Ele tinha rastreado o IP e descoberto que as mensagens estavam vindo de um endereço bem próximo. 2 ruas de distância da minha casa. Era informação suficiente para me deixar ainda mais paranoica. Mas também acendeu uma chama de raiva dentro de mim. Você quer ir até lá? Ele perguntou. Eu balancei a cabeça. Claro que não queria. Mas ao mesmo tempo não dava mais para viver com aquele medo. Então, Gustavo sugeriu outra coisa. Monitorar os movimentos do perfil e ver se conseguíamos pegar mais pistas. Os dias passaram, mas o tal Diego não deu mais sinal de vida no Facebook. Achei que tudo tinha acabado, até que, numa sexta-feira à noite, encontrei um envelope preso na porta do meu apartamento. Meu coração disparou. Dentro havia apenas uma folha de papel com a frase: "Você vai saber de tudo em breve." Meu corpo inteiro tremia. Fiquei trancada no apartamento pelo resto do final de semana, com as cortinas fechadas, segurando um spray de pimenta como se fosse minha única arma. Mas no fundo, sabia que não podia viver assim para sempre. Na segunda-feira, tudo chegou ao ápice. Eu estava voltando do mercado, já era noite, e ao dobrar a esquina para entrar no meu prédio, vi um homem parado do outro lado da rua. Ele vestia um capuz preto e ficou imóvel quando me viu. Meu instinto me mandou correr, mas antes que eu pudesse reagir, ele atravessou a rua rapidamente e veio na minha direção. "Patrícia", ele disse, num tom calmo, mas assustador. "Precisamos conversar." Eu congelei. Meu cérebro gritava para eu fazer algo, qualquer coisa, mas minhas pernas pareciam travadas no chão. Ele continuou: "Você acha que pode me apagar da sua vida como se eu nunca tivesse existido?" Não consegui falar nada. Naquele momento, meu corpo entrou no modo lutar ou fugir. Quando ele deu mais um passo, eu reagi. Levantei o spray de pimenta e acertei bem nos olhos dele. Ele gritou e tentou me alcançar, mas eu já estava correndo de volta para a rua principal. Felizmente, avistei um grupo de pessoas e pedi ajuda. Ligaram para a polícia e, quando chegaram, o homem já estava imobilizado por um dos seguranças do meu prédio. Mais tarde, descobri que ele era um ex-colega de trabalho do Diego, um cara que sempre foi obcecado por mim e, segundo ele, precisava fazer justiça pela morte do amigo. Ele tinha criado os perfis falsos, me perseguido e por pouco não tinha levado aquilo a um ponto sem volta. Depois daquela noite, minha vida mudou completamente. Ver o rosto do homem que tinha tornado os últimos meses um pesadelo foi um alívio. E, ao mesmo tempo, uma sensação de vulnerabilidade que eu nunca tinha experimentado antes. Ele foi preso, mas a verdade é que as cicatrizes que ele deixou em mim não desapareceriam tão cedo. Passei semanas tentando processar tudo. A sensação de ser observada ainda estava lá, como uma sombra que eu não conseguia apagar. O barulho de uma notificação no celular me fazia pular de susto. Mas com o tempo, percebi que precisava superar aquilo. Não por ele, mas por mim. Comecei terapia para entender como aquilo tinha me afetado.
Descobri que o medo que eu sentia não era só do perseguidor, mas de como tinha ignorado tantos sinais. Eu confiava demais no que as pessoas mostravam ser, sem me perguntar o que havia por trás. Uma coisa, no entanto, ficou muito clara. Eu não era a mesma Patrícia de antes. Aquela experiência me ensinou que o mundo pode ser cruel e que a gente precisa estar atento o tempo todo. Não dá para confiar em todo mundo e é preciso ser cuidadosa, especialmente com a nossa exposição online. Foi por isso que decidi contar minha história. Não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Se você está me ouvindo agora, aqui vai um conselho. Preste atenção em quem você deixa entrar na sua vida, seja online ou offline. Parece bobeira, mas um pequeno descuido pode virar um grande pesadelo. Hoje, finalmente, me sinto livre. Demorei, mas estou me reconstruindo aos poucos. O que aconteceu não me define, mas com certeza me transformou. E honestamente, sou mais forte do que eu imaginava ser. Meu nome é Isabela, sou de Campinas, interior de São Paulo. Sempre fui sonhadora, sabe? Daquelas que acreditam no amor perfeito, na pessoa certa. Depois de um término complicado, resolvi arriscar e baixar o Tinder. Não vou mentir, me sentia sozinha e parecia que todo mundo à minha volta estava vivendo grandes histórias de amor, menos eu. Foi quando dei match com o Leonardo. O perfil dele era impecável. Fotos em jantares luxuosos, viagens internacionais, sempre de terno e óculos escuros. Na bio, ele dizia ser empresário do ramo de importação e exportação. Na primeira mensagem, já mostrou que sabia como conquistar. Era educado, engraçado e parecia realmente interessado em mim. Você tem um sorriso que poderia iluminar qualquer sala, sabia? Essa foi a frase que me ganhou. Parece bobo agora, mas na hora fez meu coração acelerar. Conversávamos o dia inteiro, como se já nos conhecêssemos há anos. Ele me perguntava sobre meus sonhos, minha família, e fazia eu me sentir especial, de um jeito que ninguém tinha feito antes. Aos poucos, ele começou a compartilhar partes da vida dele. Falava sobre como a mãe tinha falecido quando ele era pequeno e que o pai era muito rígido, então ele teve que aprender a ser independente cedo. Isso me tocou, porque sempre tive uma relação próxima com meus pais e não conseguia imaginar como seria crescer sem eles. Depois de algumas semanas de conversa, ele começou a mandar vídeos dele em lugares incríveis. Hotéis 5 estrelas, iates, jantares com empresários importantes. Ele dizia que queria me trazer para aquele mundo. Eu estava encantada. Leonardo parecia o homem dos meus sonhos. Uma noite, enquanto conversávamos, ele mencionou que queria me encontrar. Preciso te ver, Isa. Mas minha agenda está uma loucura. Vou dar um jeito, prometo. Eu acreditei, claro. Ele era convincente, sabe? Parecia que cada palavra que ele dizia vinha direto do coração. Comecei a me pegar pensando nele o tempo todo. Alguns dias depois, ele contou que estava lidando com um problema em uma transação importante no exterior. Disse que estava com as contas bloqueadas temporariamente e que precisava de ajuda urgente. A voz dele parecia tão angustiada no áudio que mandou. Isa, eu nunca te pediria isso se não fosse sério. É só um empréstimo. Assim que liberar minha conta, devolvo tudo com juros. Eu hesitei, mas já estava tão envolvida que aceitei. Transferi o dinheiro sem pensar muito. Afinal, ele parecia ser alguém tão bom, tão sincero. E naquela noite, ele me agradeceu tanto que fiquei com a sensação de que tinha feito a coisa certa. Depois que transferi o dinheiro, fiquei meio tensa. Não era uma quantia absurda, mas também não era algo que eu podia simplesmente perder. Só que Leonardo fez questão de me tranquilizar. Você é incrível, Isa. Não sei como te agradecer. Quando tudo isso passar, vou te compensar de um jeito que você nem imagina. Essas palavras me deram um alívio imediato. Ele me mandou um vídeo logo depois, mostrando que estava em uma reunião importante
tentando resolver as coisas. Tudo parecia legítimo. Só que, depois disso, as coisas começaram a mudar. No começo, eram pequenas coisas. Ele parecia ainda mais ocupado. Demorava mais para responder, e quando respondia, estava sempre falando sobre o estresse com os negócios. Mesmo assim, continuava sendo carinhoso, me chamando de meu amor, e falando sobre como queria construir uma vida comigo. Isso me mantinha envolvida. Foi quando ele voltou a me pedir ajuda. Dessa vez, era para cobrir custos de um advogado que ele precisava contratar para liberar uma carga importante no Porto de Santos. A história era elaborada. Um erro nos documentos tinha feito a carga ser retida e, sem isso, ele perderia milhões. Isa, eu tô no limite. Não tenho ninguém em quem confiar além de você. Você é a única pessoa que acredita em mim. Essas palavras mexeram comigo. Eu já estava tão emocionalmente investida que não consegui dizer não. Fiz mais uma transferência, mesmo com uma sensação estranha no fundo da minha mente. Ele me agradeceu novamente, com um tom de voz que parecia genuíno. Você é a mulher mais incrível que eu já conheci. Mal posso esperar para resolver isso e te levar para o lugar que você merece. As semanas seguintes foram um misto de tensão e esperança. Ele começou a pedir quantias maiores, sempre com explicações detalhadas. Um bloqueio judicial aqui, uma taxa internacional ali. Cada vez que eu questionava, ele tinha uma resposta pronta. Mesmo assim, comecei a notar algumas coisas que não faziam sentido. Uma vez, ele mandou uma foto dizendo que estava em Dubai, mas quando olhei com mais atenção, percebi que era uma imagem que já tinha visto em algum lugar antes. Ainda assim, eu não queria acreditar. A essa altura, eu já tinha transferido uma boa parte do meu dinheiro e admitir que talvez estivesse sendo enganada era difícil. Comecei a sentir vergonha, mas não sabia como sair daquela situação. Leonardo continuava jogando com minhas emoções, falando sobre como ele confiava em mim como nunca confiou em ninguém. Era como se ele soubesse exatamente o que dizer para me manter presa. A sensação de desespero crescia a cada dia. Comecei a evitar contar para minha família e amigos o que estava acontecendo. No fundo, eu sabia que eles diriam que era loucura, mas eu ainda não estava pronta para encarar a verdade. Eu queria acreditar que Leonardo era quem dizia ser, que tudo aquilo era só uma fase e que no final seria recompensada pela minha paciência. Chegou um momento em que a desconfiança começou a gritar mais alto que meus sentimentos por Leonardo. Depois de semanas sem qualquer progresso nas promessas dele, decidi investigar por conta própria. Comecei pesquisando o nome dele no Google, mas, para minha surpresa, nada relevante aparecia. Como um empresário de sucesso, não teria nenhuma menção nas redes sociais ou na mídia. O golpe final veio quando decidi jogar as fotos dele no buscador reverso de imagens. Uma das fotos era de um empresário americano famoso e outra era uma imagem de banco de dados. Meu coração disparou. Leonardo não era quem dizia ser. Naquele momento, tudo dentro de mim desmoronou. Entrei em um grupo de mulheres no Facebook que falava sobre golpes online e decidi compartilhar de forma anônima algumas coisas que haviam acontecido comigo. Para minha surpresa e horror, outras mulheres começaram a comentar: "Isso aconteceu comigo também", ou "Ele também usou esse nome comigo, mas depois mudou para Pedro". Percebi que Leonardo não era só um golpista, mas parte de algo muito maior. Ele era calculista, sabia exatamente como manipular emocionalmente suas vítimas. Cada uma tinha uma história diferente, mas os métodos eram os mesmos: elogios, promessas, pedidos de dinheiro. Me senti usada, traída e, acima de tudo, humilhada. Mesmo com a verdade diante de mim, eu ainda tinha dúvidas. Parte de mim queria acreditar que talvez houvesse alguma explicação para tudo isso, mas naquele momento, a razão finalmente venceu o coração.
decidi agir. Convoquei uma amiga de confiança para me ajudar a pensar em uma maneira de confrontá-lo. Ela sugeriu que eu marcasse um encontro com ele em um local público para expor tudo. No fundo, eu sabia que Leonardo não apareceria, mas precisava tentar. Mandei uma mensagem sugerindo que nos encontrássemos em um restaurante de Campinas. Ele respondeu, dizendo que estava viajando, mas que voltaria em breve. A desculpa soava tão falsa que só reforçou o que eu já sabia. Pouco tempo depois, fui bloqueada em todas as redes sociais e aplicativos de mensagem. Fiquei destruída. Era como se ele tivesse arrancado um pedaço de mim. Além do dinheiro que eu havia perdido, a humilhação de ter sido enganada me consumia. Mas, ao invés de me deixar abater, decidi buscar justiça. Registrei um boletim de ocorrência e forneci todas as informações que tinha sobre ele. Apesar de ser um processo difícil, foi libertador saber que estava tomando controle da situação. Os dias seguintes ao meu boletim de ocorrência foram uma mistura de vergonha, raiva e alívio. Eu sabia que era difícil rastrear alguém como Leonardo, mas ter contado minha história foi como tirar um peso das costas. Ainda assim, as feridas emocionais estavam longe de cicatrizar. Passei noites me culpando. Como eu não percebi? Como fui tão ingênua? Eram pensamentos que me consumiam. Foi só depois de conversar com outras vítimas que percebi que a culpa não era minha. Homens como Leonardo eram mestres em manipulação, predadores emocionais que sabiam exatamente como atacar nossas vulnerabilidades. Entender isso foi o primeiro passo para minha recuperação. Decidi que não podia deixar minha história morrer ali. O que aconteceu comigo podia servir de alerta para outras mulheres. Comecei a escrever sobre minha experiência em redes sociais, sem expor detalhes muito pessoais, mas o suficiente para abrir os olhos de quem me seguia. O impacto foi maior do que eu esperava. Recebi mensagens de pessoas que estavam vivendo algo semelhante ou que tinham medo de cair em golpes parecidos. Foi ali que entendi o poder da minha voz. Além disso, comecei a participar de grupos de apoio. Descobri que não era a única que tinha passado por isso, e ouvir outras histórias me deu forças para seguir em frente. Aos poucos, a vergonha foi dando lugar a uma sensação de propósito. Se eu pudesse impedir pelo menos uma pessoa de cair na mesma armadilha, tudo aquilo teria valido a pena. Hoje, olho para trás e vejo o quanto cresci. Não posso dizer que superei completamente, porque os traumas deixaram marcas, mas aprendi a confiar mais em mim mesma e, principalmente, a ser mais cuidadosa. Leonardo não destruiu minha vida, apesar de ter tentado. Essa experiência me fez perceber que não sou definida pelos erros que cometi, mas sim pelas decisões que tomei para me reerguer. E se você está ouvindo isso agora, espero que minha história te inspire a ser mais cautelosa, a ouvir seus instintos e, acima de tudo, a nunca sentir vergonha de pedir ajuda. No fim das contas, o golpe mais forte que ele tentou dar foi na minha confiança. Mas eu sobrevivi, e é isso que realmente importa.